Vou dar a prova dessa proposição aqui. Então, o que acontece, né? Eu tenho que a extensão total é separável. Eu vou mostrar, por exemplo, que essa aqui é separável. Então, se eu tomo U, tenho que provar que todo elemento de E é separável sobre K, né? Eu tomei o em E. Então, como o S tem E, o S tem F, né? Porque S está contido em F. Portanto, o é separável. Porque todo elemento de F é separável, né? O polinômio minimal de U está em K de X, independente se U está em E ou U está em F. O polinômio está em K de X e ele é separável, ele tem raiz sim. Então, U é separável. Então, essa extensão é facilmente separável. É fácil provar que essa extensão é separável. Agora, por que a outra extensão é separável? Né? Então, tome. Agora, eu quero provar que a outra extensão é separável. Que é essa aqui. Então, tome um elemento, né? Tome o em F. Tá bom? Então, eu gostaria de provar que o polinômio minimal de U, mas não sobre K, sobre E, é separável. Bom, então, temos dois polinômios minimais, né? Temos os polinômios minimais. Seguintes. P, U, K de X, que está aqui, né? E o polinômio de menor grau mônico que com coeficiente em K, que anula X. Que anula U, desculpa. E temos o polinômio P, U, E, X. Está aqui. Temos esses dois polinômios, tá certo? Os dois polinômios não tem que ser iguais, né? Não tem por que ser o mesmo. Já vimos exemplos onde se eu mudo de corpo, o polinômio minimal muda, né? Por exemplo, o polinômio minimal de raiz de 2, em Q é x quadrado menos 2, mas em R é x menos raiz de 2. Muda o polinômio minimal. Agora, eu sei que K está contido em E. Né? Então, eu tenho que P por K de X está em E de X, porque está em K de X e K está contido em E, né? E eu sei que esse polinômio anula U. Então, ele tem que ser um múltiplo do polinômio minimal. Então, ele tem que ser um múltiplo, né? P, U, E. Tem que dividir PK, PUK. Né? Todo polinômio em E que se anula em U é um múltiplo de PUE, do polinômio minimal de U em E. Em particular, o polinômio minimal PUK é um múltiplo do polinômio minimal PUE. Tá certo? Bom, se eu tenho que o polinômio minimal de U em E divide o polinômio minimal de U em K, eu sei que o polinômio minimal de U em K só tem raízes simples, então o polinômio minimal de U em E só pode ter raízes simples. Né? Se esse polinômio divide S, e esse polinômio só possui raízes simples, então o primeiro também, né? Porque é um divisor. Se aparecer uma raiz múltipla em PUE, ele vai ser uma raiz múltipla de PUK. Tá bom? Então isso implica, eu sei que PUK não possui raízes múltiplas, porque U é separável sobre K. Então, vamos dizer isso. Como U é separável sobre K,
Ou seja, todo divisor de um polinômio separável tem que ser separável, né? Como separável sobre K. Então, eu tenho que ter o K tem todas as raízes simples. Logo, P, E tem todas as raízes simples. Então, o polinômio separado. Lembra que as raízes são em C, né? Em C. As raízes dos polinômios estão em C. Isso prova, né, a proposição. Então, é isso que o Nival estava pedindo para vocês provar. Então, vamos passar agora para extensões normais. Tá bom? Aula 16. Extensões normais. Então, eu vou... primeiro, vou começar falando algumas coisinhas de teoria de homomorfismos de anéis. Então, eu tenho... De novo, eu lembro, sempre vou trabalhar com K contínuo em C. Tá? K é um subcorpo de C. Agora, uma proposição independente da teoria de corpos. Se eu tenho dois anéis, A e B, eu tenho um homomorfismo de anéis. Lembra que o homomorfismo de anéis é um elemento que leva soma em soma, produto em produto. Né? Leva o zero no zero e o 1 no 1, quando os anéis têm unidade. Então, quando o domínio é um corpo, esse mapa é sempre injetivo. Se o domínio é um corpo, ou seja, se todo elemento não nulo de A tem inverso, então o mapa é injetivo. Prova simples, né? Vamos supor que eu vou supor que f de A é igual a f de B. Se A é igual, não é f, é sigma. Né? Eu vou mostrar que o núcleo é trivial. Ou seja, eu vou provar que se A é não nulo, então a imagem também é não nula. O único elemento que pode ir no elemento zero é o próprio zero. Então, se A é não nulo, como eu sei que A é um corpo, então A possui inversa, né? Isso aqui dá 1. Porque A é um corpo, não nulo, dá sigma. Sigma de 1 é 1. Isso implica que sigma de A não pode ser nulo. Multiplicado por sigma de A menos 1 está dando 1. Isso implica que o morfismo é injetivo. Então, quando estou falando de corpos, o morfismo é sempre injetivo. Todo morfismo de anéis, onde o primeiro o domínio um corpo, todo morfismo de um corpo num anel qualquer é sempre injetivo. Então, olha só, vamos começar fazendo um lema, pequeno lema. Como sempre, eu vou pegar uma extensão de K. Lembra que K é um subcorpo dos complexos. Vou pegar um elemento dessa extensão e vou tomar um polinômio que se anula nesse elemento. Pode ser um polinômio minimal, pode ser qualquer outro polinômio que se anula nesse elemento. O que eu quero provar é outra coisa. Tá? Então,
a gente tem que ter na cabeça duas extensões, né? Eu tenho F, uma extensão de K. Eu tenho sempre que K está contido em C, né? Eu tenho duas extensões de K. A primeira é C, que é o nosso dado inicial, né? Eu estou trabalhando sempre com o subcorpo de C. Por exemplo, pensa nos números racionais, né? Eu estou pegando uma extensão dos números racionais, uma extensão qualquer. Tá bom? Então é o seguinte, lembra. Se eu tenho um homomorfismo entre essas extensões, de F para C, então F é um corpo, né? Em particular o homomorfismo injetivo. Se eu tenho um homomorfismo tal que restrito a K é a identidade, lembra que F é uma extensão de K. Então, restrito a K a identidade significa que para todo elemento de K, o sigma de A é o próprio A. O sigma não mexe nos elementos de K. Tá bom? Ele mexe nos outros elementos. Ou não, né? Ele, em princípio, mas poderia mexer nos seus elementos. Mas ele deixa fixo todo elemento de K. Tá? Isso que a gente chama de um K-homomorfismo. Mas isso eu vou definir depois. Então, ele faz o seguinte, ele tem um fato curioso. Lembra que U era uma raiz de polinômio F, né, que está em K. Tá bom? Todas as outras raízes de F estão em C. Né? Uma delas é U, uma raiz do polinômio F. Em particular, U está em C. Né? O polinômio F, estando em K, tem todas as raízes em C. Mas as outras raízes, não sei quem são. Né? O fato curioso é que o sigma leva esse elemento U numa outra raiz do polinômio. Tá? Então, eu começo com um polinômio qualquer, com coeficientes em K. Né? Eu começo com uma raiz, ele, que está no corpo F, mas também é um número complexo, né? Porque as raízes do polinômio F estão nos números complexos. E eu pego um morfismo que fixa K, entre F e C. Tá bom? Ele não fixa os elementos de C, não fixa os elementos de F, ele só fixa os elementos de C. Ou seja, ele só fixa os coeficientes do polinômio F. Tá? Mas eu sei que ele leva o elemento U numa outra raiz do polinômio F. Tá? Pode ser que leve no próprio U. Né? Eu sei que ele leva raiz em raiz. E a prova disso é muito fácil, né? Porque já sabia. Vou supor que o polinômio F é assim. Né? Onde os coeficientes estão em K. Então eu sei que F de U é zero. Então eu vou aplicar o sigma. Sigma de 0 é 0. Isso aqui dá sigma de 0. Lembra que sigma é um homomorfismo. Sigma de 1. Leva produto do produto. Sigma de 1. Sigma de 1. E eu sei que sigma fixa os elementos do corpo, né? Corpo K, então isso aqui é 0. A 1, sigma de 1. Mais sigma de 1. Aí. Isso é exatamente o polinômio F avaliado em sigma de 1. Então, 0. O polinômio F avaliado em sigma de 1 também dá 0. Então, o sigma leva uma raiz em raiz. Agora, claro, uma pergunta, você tem um polinômio F, você tem as suas raízes, né? As raízes dele. Você sabe que o sigma leva uma raiz numa outra.
Uma pergunta natural é: você pode ter duas raízes indo na mesma raiz? Eu tenho a raiz o 1, o 2. Será que as duas vão? Pode cair em o 3? A resposta é não, porque eu sei que quando eu domino um corpo, todo homomorfismo é injetivo. Né? Então, esse morfismo sigma injetivo, em particular, o que eu concluo é que sigma permuta as raízes. Né? Ele, no máximo, permuta, mas ele não colapsa raízes. Né? Ele permuta as raízes. Tá bom? Ele é uma permutação no conjunto das raízes. Ele pega uma raiz do polinômio e leva numa outra. Certo? Porque ele é injetivo. Né? Então, a definição de calmomorfismo que eu estava falando é a seguinte, né? Eu tenho duas extensões do corpo F, do corpo K, desculpa, F e F'. Então, calmomorfismo. Também é chamado de camorfismo. É um morfismo de anéis, né? De F e F'. Tal que restrito a K é identidade. A notação da restrição é essa, né? Isso significa que sigma de A não muda o A quando A está. Essa letra está mais fina. Tá bom? Uma maneira de dizer isso é escrevendo esse diagrama e dizendo que ele é comutativo. Tá? Você tem K contido em F, né? K contido em F', e você tem o sigma. Né? Então, o que está dizendo aqui é que se você pega um elemento aqui e você vê esse elemento como dentro de F, o sigma de A, você envia esse elemento aqui, você tem F', né? É a mesma coisa do que fazer o outro caminho. Né? Ou seja, você pega o elemento aqui, leva aqui pela identidade do próprio A, e depois vê como um elemento em F', o próprio A. Né? O próprio A é um elemento de F', porque K está contido em F'. Então, sigma de A é igual a. Vai dizer que esse diagrama é comutativo. Ou seja, ir por aqui, tomar esse caminho, é a mesma coisa do que tomar esse. Um K-endomorfismo é quando o sigma vai de F para o próprio F. Ou seja, a imagem de sigma está contida em F. Em outras palavras, quando K, sigma vai de F. Endo, né? Endo quer dizer nele próprio. Um cautomorfismo é um endomorfismo bijetivo. Eu já sei que ele é injetivo, então o que eu tenho que pedir aqui, de fato, é que ele seja sobrejetivo. Ou seja,
sigma de f é igual a f. Essa é a verdadeira condição. Para você mostrar que um K que um K-endomorfismo é, de fato, um automorfismo, você tem que provar que ele é sobrejetivo. Isso não sempre é verdade. Né? Você pode ter um mapa injetivo que não seja sobrejetivo. Certo? O conjunto de K-automorfismos é chamado grupo de Galois de extensão. Então, o grupo de Galois é um conjunto de sigma, que vão de F em F. Então, que sigma é K-automorfismo. Ou seja, uma objeção de F uma objeção de F que fixa K. Não é uma objeção, desculpa. É uma objeção, é um homomorfismo de anéis, ou seja, preserva a soma, preserva o produto, né? E ao mesmo tempo ele é a identidade em K e não mexe os elementos de K. Esse é chamado grupo de Galois de extensão. Tá? É esse grupo que vai nos dar a conexão entre resolução de polinômios e teoria algébrica. E, por simples que pareça, o ponto-chave é entender esse lema daqui. Quando eu tenho K homomorfismos, aqui, né, ele fixa o seu nível de K. Então ele permuta as raízes do polínômio. Ele leva uma raiz numa outra raiz. Claro, tem um fato, né? Tem um fato seguinte. As raízes do polinômio, você começa com uma raiz. Mas as outras poderiam estar fora de F, em princípio. Então, a única coisa que eu sei é que estão em C. Eu sei que o F, que é o sigma, leva a raiz em raiz. Mas, em princípio, ele pode sair de F. Quando ele não sai de F, significa que ele é um endomorfismo. Sob certas condições, a gente vai poder concluir que, de fato, o sigma é um automorfismo. Quem é sigma? Sigma 1 é um K homomorfismo, simplesmente, nada mais. Então, vamos ver aqui o sigma. Né? Esse sigma aqui. Q raiz de 2 para C leva A mais B raiz de 2 em A menos B raiz de 2. Então, o que acontece? As duas são extensões de Q, né? O que acontece se A está em Q? Se A está em Q, então A se escreve como A mais 0 vezes raiz de 2. Então, sigma de A seria A menos 0 raiz de 2, pela definição de sigma, que é o próprio A. Então, sigma é um K, é um Q homomorfismo. De fato, é um Q endomorfismo, né? Porque você vê que se eu pego um elemento A mais B raiz de 2, ele me devolve um elemento A menos B raiz de 2, que ainda está em Q de raiz de 2, né? Na junção de Q e raiz de 2. Então, de fato, ele é mais, né? Ele é mais do que isso. Ele é um endomorfismo. A imagem de todo elemento não sai do corpo Q raiz de 2. Agora, se eu pegar, tem esse exercício aqui do Nivaldo, que eu só vou enunciar, mas não é difícil. Se eu pegar
uma extensão desse tipo, se eu só estou adjuntando elementos, eu tenho K, eu vou adjuntar N elementos. Essa é a primeira extensão. A segunda é uma extensão qualquer. Eu tenho dois morfismos que vão da primeira extensão na segunda. Tá bom? Então eu tenho o seguinte. Eu tenho sigma, que vai dessa extensão de cá. Essa. Tenho sigma linha, também vai dessa extensão. De Fn em F'. Eu já sei que os dois são K-homomorfismos, ou seja, se eu pego o elemento de K, os dois são uma identidade, os dois coincidem já em K. Eles não mexem com os elementos de K. Se eu tiver que eles coincidem nos elementos adjuntados, ou seja, eles coincidem em U1, U2, UN, então eles vão coincidir em tudo. Eles coincidem em K, porque eles são K-homomorfismos, eu não preciso falar disso. Essa condição já diz que coincidem nos elementos de K, são identidade. Mas, além disso, eles coincidem nos geradores da seção, daqui, do domínio. Eles coincidem em U1, em U2, em UN. Eles são iguais. Então, eles são iguais em todo elemento. Tá? Como consequência desse fato, eu vou ter que a imagem de F é a adjunção de K dos elementos sigma de 1, sigma de 2, sigma de 1. Isso é uma consequência. Vou deixar vocês pensarem, mas a primeira parte é ver a definição. Quem é esse corpo? Né? Pega um elemento do corpo e comprova que sigma desse elemento coincide com sigma linha desse elemento. A segunda parte é uma aplicação dessa primeira parte. Mas pode ser feito diretamente também. Provar uma inclusão dupla. Claro que esse corpo está contido na imagem. Bom, uma observação. Se eu tenho um subcorpo qualquer dos números complexos, então esse subcorpo contém os números racionais. Todo subcorpo dos complexos contém P de certo. Eu estou dizendo que o menor subcorpo dos números complexos é o corpo dos números racionais. Por que isso? K é um subcorpo dos complexos, então um pertence a K, né? Então, como um corpo, se eu faço a soma de N vezes, isso pertence a K. Todo número natural pertence a K. Como um corpo, quer dizer que todo número inteiro pertence a K. Tá bom? Como um corpo, todo quociente de elemento de K está em K. Então, aqui está contido. E só até ali que conseguimos chegar. Né? Então, todo subcorpo dos números complexos contém os números racionais. E se eu tenho um morfismo de corpos, né, entre K, acho que aqui não precisa ser C, não. Pode ser um corpo F qualquer, mas tudo bem, vamos deixar assim.
todo morfismo é um Q homomorfismo. Ou seja, eu já sei que K contém os racionais, eu sei que C contém os racionais. Qualquer homomorfismo de corpos, aqui eu chamei homomorfismo, mas eu estou querendo dizer homomorfismo. Eu confundi as notações aqui, mas isso é muito comum na bibliografia. A palavra morfismo significa homomorfismo. Então, todo morfismo de corpos fixa que não faz nada com os números racionais. E o motivo mesmo, né? Você sabe que sigma de 1 é 1. Então, sigma de todo número natural é n, sigma preserva a soma, né? Sigma de todo número inteiro é fit, né? É entidade. Portanto, sigma de todo quociente. Né? Sigma leva divisão em divisão, por ser um homomorfismo. Tá? Então, vem aqui uma definição importante, que é a definição de K conjugados. Tá? Vocês têm que prestar atenção a essa definição aqui, eu vou aproximar um pouquinho essa definição. Então, começo com um subcorpo de C, começo com uma extensão de K, começo com um elemento U nessa extensão algébrica, né? Claro. Então, tem o polinômio minimal que pertence a K de X. Tá? Esse polinômio tem K de X, né? Ele pode ter um grau qualquer. Tem um grau da extensão, de fato, né? De K de U sobre K. Esse polinômio minimal, ele possui as outras raízes nos números complexos. Essas outras raízes eu vou chamar de K conjugados de U. Tá? Então, os K conjugados de U são as outras raízes do polinômio minimal, incluindo o próprio U. Então, por exemplo, se eu pego raiz de 2, polinômio minimal sobre Q, esse polinômio aqui. Então, ele tem 2 K conjugados. O próprio raiz de 2 menos raiz de 2. Tá? São os K conjugados. Tá bom? Vocês podem se dar vários exemplos. Né? Pega um elemento, raiz cúbica de 5, por exemplo. Né? O polinômio minimal é x ao cubo sobre 5. Então, ele tem 3 K conjugados. Raiz cúbica de 5 e as outras raízes desse polinômio, que são complexas. Né? Complexas conjugadas. Tá? Então, uma observação. Se eu tenho um calmomorfismo, ou seja, um homomorfismo de F para C, que não muda os elementos de K, a identidade. Então sigma permuta os K conjugados. Já vimos isso. Sigma leva a raiz de um polinômio numa outra raiz do polinômio. Então, se eu começo com K conjugado, com um elemento que é raiz do polinômio minimal, a imagem de sigma, a imagem por sigma, também é raiz do polinômio minimal. Portanto, ele leva um número num K conjugado dele. Em particular, se todos os K conjugados estão em F, sigma é um endomorfismo. K-endomorfismo. Né? Um K-endomorfismo. Por quê? Porque eu sei que sigma leva um elemento de F num K conjugado, né? E tem um elemento de F, ele tem seu polinômio minimal, e o sigma leva ele numa outra raiz do polinômio minimal, portanto, num K conjugado. Se eu sei que todos os K conjugados estão em F, então quer dizer que a sigma desse elemento inicial
também esse tem F, porque um K conjugado. Então, sigma vai de F para F. Simplesmente o que eu falei aqui. Sigma leva a 1. Sigma de U. E esse sigma de U é um K conjugado de sigma. Já vimos isso. Né? Sigma de U também é raiz do polinômio minimal. Se eu tenho como hipótese que todos os K conjugados estão em F, então sigma de U está em F. Então sigma vai de F, não para C, para F. Não sai de U. Então deixa eu ver como a gente está com o tempo. Acho que eu vou fazer uma pausa aqui. Sim, acho que dá bem. Faça uma pequena pausa, tá? De 10 minutos. Vou parar de gravar.